Queridos, eu convido você a abrir sua Bíblia. O negócio está esquisito, né? Abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 52. Isaías, você vai deixar o seu texto aberto. No capítulo 52, nós vamos ler a partir do verso 13 até o fim do capítulo 53. Nós estamos aqui em meio à série de mensagens Incomparável Cristo. E hoje nós vamos passear pelo texto que descreve o servo sofredor. Mas antes disso, eu queria começar fazendo algumas provocações para você. Quando a gente fala em exaltação, que imagens vêm à nossa mente pensando no nosso mundo como ele é hoje? Possivelmente virá a imagem de um atleta no topo do pódio, recebendo uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, sendo ali reconhecido como o melhor esportista naquela modalidade no mundo inteiro. Talvez venha à nossa mente alguém... Tá dando... Tá? Eu vou pegar outro. Pronto. Senão eu me desorganizo com facilidade com esse negócio no meu ouvido voltando. Então, ou vai vir a imagem de um campeão olímpico, ou vai vir a imagem, talvez, de alguém no tapete vermelho indo receber a estatueta do Oscar, ou talvez a imagem de um empresário de sucesso, ou de um cientista na capa de uma revista muito renomada. A grande verdade é que na nossa cultura, exaltação significa visibilidade, aplausos, reconhecimento público, vitória pública, poder, influência. Isso significa exaltação. E, na maioria das vezes, todos nós somos influenciados por isso também. Eu preciso ser o melhor aluno, o melhor professor, o melhor profissional, o melhor atleta, o melhor pai, a melhor mãe. É tanta coisa para ser o melhor. E aí vem o servo sofredor para mudar um pouco a nossa perspectiva, ou, na verdade, mudar completamente o que nós pensamos sobre exaltação. A grande verdade é que sobre o olhar das Escrituras, a exaltação significa um caminho muito doloroso. E a gente vai ver em Isaías capítulo 52 e 53 que a exaltação de Cristo, ela acontece mediante um percurso de intensas dores, por um período em que ele é rejeitado, desprezado, violentado, onde ele fica desfigurado. Essa é a imagem de exaltação que a palavra de Deus traz a partir de Jesus. E aí o texto de Isaías 52 e 53 é uma profecia messiânica a respeito da vinda desse Messias e de como ele seria recebido pelo seu povo. E eu queria trazer esse texto para perto de nós hoje de manhã e perceber e olhar com calma um dos maiores paradoxos que a Bíblia vai trazer para a gente. É que a glória de Jesus é a glória da cruz. É que a glória do Filho unigênito do Pai está no seu ato sacrificial em nosso favor. E isso é bem diferente do que eu e você entendemos ou somos influenciados sobre exaltação. Não tem nada a ver com tapete vermelho, não tem nada a ver com grandes campanhas publicitárias, não tem nada a ver com uma medalha de ouro estampada no peito, mas tem tudo a ver com um caminho de dor, de sofrimento, para nos beneficiar. E aí eu queria que você lesse comigo, a partir do verso 13 do capítulo 52. O texto diz: o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Como tantos pasmaram à vista dele, o seu aspecto estava tão desfigurado que nem parecia um homem, e a sua aparência não era dos filhos dos homens. Ele causará temor a muitas nações. Por causa dele, reis taparão a boca, pois verão o que não lhes havia sido anunciado e entenderão o que não haviam ouvido. Quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como um renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma,
para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com um rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso, eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos seus transgressores. Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Senhor, traz paz ao nosso coração, silencia a nossa mente, para que possamos ser ensinados, forjados pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Isaías está aqui profetizando a respeito da vinda do Messias. Você vai lembrar disso lá nos evangelhos sinóticos. A expectativa que o povo judeu tinha a respeito da vinda de Jesus. Mas esse é um texto que é como uma grande peça teatral. E a profecia de Isaías é como um teatro no qual as cortinas são abertas e a gente começa a contemplar o espetáculo da graça ou o escândalo da cruz. E eu queria trazer esse espetáculo para a nossa mente através de 5 atos que demonstram como essa graça chega até nós, qual o propósito dessa ação redentora de Jesus e como isso deve e precisa influenciar a nossa forma de ser e a nossa forma de viver. O primeiro ato que essa cortina traz para nós é a exaltação do servo. Está lá no capítulo 52, versos de 13 a 15. Isaías começa descrevendo lá no verso 13: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Eu queria fazer uma provocação para você. Gente, está com um ruído de fundo? Estou ficando preocupado, agora é comigo. Está na minha cabeça. Deve ser algum equipamento, vou acreditar nisso. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Se você recebesse um convite na sua casa, e esse convite dissesse: olha, você está sendo convidado para uma cerimônia, onde você receberá ali uma medalha, ou uma faixa, ou até mesmo uma placa de honra pelo que você desempenhou. Provavelmente você ficaria muito feliz pelo reconhecimento. Mas à medida que você fosse convidado para isso, alguém lhe dissesse: mas calma aí, até o dia de receber essa exaltação, existe um caminho a ser percorrido. Esse caminho envolve sofrimento, lágrimas, rejeição, dores, aflição. Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta se
o convite para a exaltação fosse um caminho de dor. Eu refleti muito enquanto preparava a mensagem e concluí que talvez hoje eu repensasse muito e provavelmente dissesse: eu não estou pronto. Eu agradeço pelo convite, mas dados os requisitos para isso, eu não vou encarar. A grande verdade é que a exaltação bíblica que a palavra de Deus traz a respeito de Jesus envolve um cenário onde primeiro era necessário sofrer. Isaías diz no capítulo 52, verso 13, que ele seria exaltado, elevado a uma condição muito sublime. Você vai ver isso nos evangelhos sinóticos. Após a ressurreição, Jesus, ele é elevado aos céus e senta à direita do Pai. Mas até lá, houve um caminho de dor, houve um caminho de sofrimento vicário para nos substituir. O verso 14 diz: muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Meu irmão, quando nós somos convidados para qualquer cerimônia, nós nos preparamos para ela, não é assim? Homens cortam as unhas, fazem a barba quem tem, e quem tem cabelo faz o cabelo. Outros cortam as unhas e aparam a barba, não é, Eliseu? Somos nós. As mulheres também se preparam para essas cerimônias. Cortam as unhas, fazem as unhas, hidratam os cabelos, cortam os cabelos, preparam a maquiagem, separam as roupas. Tem uma cerimônia maior. Mas você se prepara para aquele evento. Você percebeu qual está sendo a preparação para o momento de exaltação de Jesus? O que Isaías está profetizando que será o caminho de preparação até a exaltação? Será rejeição? Será abandono? Será receber açoite, ser cuspido, ser desprezado, ser rejeitado pelos seus? Esse é o caminho de exaltação que Cristo será submetido. Entre o convite, a afirmação de Isaías, que ele será exaltado, que ele será elevado a uma condição muito sublime, há um cenário de muita dor pelo qual Jesus, o Messias, será submetido. Esse é o primeiro paradoxo que o texto traz. O servo será exaltado, mas o caminho até essa glória passa pela humilhação e pelo sofrimento. Eu e você já sabemos que nós somos, como discípulos de Jesus, convocados a ter a nossa vida parecida com a de quem? Com a de Jesus. Logo, o nosso convite é a ter um caminho que também envolve sofrimento. Mas é interessante porque muitas vezes eu estou sendo mais influenciado pela exaltação que o mundo dita, que é de glória, reconhecimento público, benefícios, poder, do que pela exaltação que a Bíblia nos convida, de ser instrumento de Deus, muitas vezes através da dor, para que o nome de Deus seja glorificado. Isaías capítulo 52 e 53 não é, como a gente sempre pensou, apenas um texto evangelístico, apenas um grande resumo do problema do pecado e da resposta de Deus. É um texto também que molda caráter. É um texto também que nos aponta como nós devemos seguir. Nós, como filhos de Deus, como servos de Jesus, também somos chamados a viver uma vida de exaltação a Deus, mas que, meus irmãos, muitas vezes exigirá sofrimento. Mas nós fomos muitas vezes tão influenciados pela cultura que a gente quer o Oscar, a gente quer a entrega das medalhas nas Olimpíadas, a gente quer a capa da revista Forbes. E o que a gente descobre é que muitas vezes essa não é a realidade que nós vamos viver. O segundo ato, a rejeição do servo. O Messias seria rejeitado pelos seus. Acompanhe comigo, capítulo 53, de 1 a 3. Quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens,
homens de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Muita gente confunde esse texto e pensa que o texto está falando sobre a beleza estética de Jesus. E as pessoas brincam, Jesus é muito diferente dos filmes hollywoodianos. Jesus era feio. Gente, o texto não tem nada a ver com isso. O texto tem a ver com expectativa errada a respeito de quem Jesus é. O que Isaías está profetizando, e que a gente vê a concretização disso no Evangelho Sinótico, é que um coração que espera errado a respeito do Messias, o rejeita. E isso não é um fato que ficou reservado no tempo, preso no tempo, ao povo que viu Jesus encarnado. Isso acontece hoje. Amém. Glória a Deus. Christian, vou orar por você a semana todinha. Meu Deus, que coisa boa. Oi? Obrigado. Ganha oração também, Eliseu. De verdade, viu, Christian? Gente, se você lembrar os evangelhos sinóticos, você vai lembrar que quando Jesus vem, a campanha publicitária não foi das melhores, né? Jesus vem de uma cidade pequena, de uma cidade pobre, pouco influente. Jesus não tinha um aspecto convidativo, ele não era um grande gladiador, e a sua campanha publicitária não tinha como principal promessa ou principal ganho derrotar o Império Romano. Mas o coração do povo esperava algo muito específico. O povo tinha a profecia messiânica em mãos, as diversas profecias messiânicas, mas o povo tinha uma expectativa pessoal. Nós estamos sendo oprimidos pelo império, logo, eu quero resposta para o meu problema. Eu quero Jesus ou esse Messias atendendo a minha expectativa. O servo sofredor e a rejeição que está sendo falada é porque o coração do povo tinha uma expectativa errada a respeito de quem era o Messias. O povo queria libertação, queria de volta a glória que havia sido perdida do povo de Deus, do povo judeu. E aí chega Jesus, com sua campanha publicitária fraca, montado num jumento, com pessoas simples o seguindo, nem um pouco inspirador, sem credibilidade para o que o povo queria, e ele dizendo, eu não vim para resolver esse problema, eu vim para resolver um outro problema. E o que é que acontece? Cegueira espiritual, e muitos dos seus o rejeitam. A grande verdade é que Jesus experimenta desprezo, abandono e sofrimento, porque ele não correspondia à expectativa particular das pessoas. E, meu irmão, esse cenário não mudou. Muitas vezes eu me coloco, e talvez você se coloque, na mesma condição do povo daquela época, com uma expectativa irreal a respeito de Jesus, com uma expectativa de uma promessa que ele não prometeu. Ou não é verdade que muitas vezes o nosso coração fica frustrado quando nós oramos e a nossa oração não é atendida? Quando nós pedimos cura e a cura não vem. Quando nós pedimos a aprovação no concurso e ela não acontece. Quando nós pedimos pela volta do filho e ele não volta. Pelo casamento ser restaurado e ele não é. Quantas vezes o nosso coração rejeita Jesus por causa da nossa expectativa errada sobre ele? O texto de Isaías 53, de 1 a 3, nos adverte sobre o risco de olharmos para Jesus com olhos errados. Precisamos entender que o ministério de Jesus, que a presença de Jesus para nós, na nossa vida, fala sobre o que é eterno. Toda sorte de bênçãos celestiais já foi nos dada pelo sacrifício de Jesus. Mas muitas vezes o nosso olhar está como o do povo. Eu quero que Jesus resolva o meu problema. E uma vez que ele não resolva, eu o rejeito, eu o abandono, eu esfrio meu coração, eu não me relaciono mais com ele. Queridos, a rejeição que Isaías está profetizando, ela não ficou restrita àquele tempo histórico. Ela também acontece conosco, por motivos diferentes, mas acontece. Nos evangelhos, vemos o cumprimento dessa realidade.
Jesus foi rejeitado pelos líderes religiosos, foi rejeitado pelo povo. João capítulo 1 descreve isso. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Esse é o segundo paradoxo desse texto. O poder de Deus se manifesta naquilo que parece fraqueza. O povo queria um homem de guerra, de influência política, que fosse ao combate. Jesus vem com uma imagem e uma proposta completamente diferente. Isso gera no coração do povo frustração, desânimo e rejeição. Nós precisamos receber Jesus e mantê-lo em nosso coração pela obra vicária dele, pelo que ele fez na cruz do Calvário, e não pelos benefícios complementares que eu acredito que eu tenho que receber. A grande verdade é que muitas vezes e aí eu queria que você refletisse, talvez você também faça isso, a boa e velha síndrome da criança mimada. Eu quero. E se a resposta for não, vem birra. Quantas vezes, aí você vai lembrar da sua infância, quantas vezes você disse assim, eu vou embora dessa casa, e você foi lá no seu quarto, pegou o lençol, começou a arrumar as trouxas, porque você disse que ia embora da casa dos seus pais. Geralmente é porque os seus pais não atenderam a alguma das suas exigências. Eu prometi que ia sair de casa muitas vezes. Aí você vai e fica esperando o quê? A bajulação. Aí os pais não dão bajulação, você volta com suas trouxas, desmancha ela, guarda e diz, papai, eu vou ficar por aqui mesmo. Quantas vezes a gente não está chateado com Deus e diz assim, eu não vou mais servir, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais orar, eu não vou mais ler a Bíblia, e é pura birra, igual a gente fazia quando era pequeno. E geralmente é porque a gente está chateado com Deus por algo que nós pedimos e Ele não fez. E a gente acredita que Ele tinha que ter feito, porque Ele tem que estar aqui para atender a minha expectativa. Gente, o servo sofredor foi rejeitado porque o povo tinha uma expectativa errada a respeito da natureza de Jesus. Eu e você somos convidados nessa manhã a acreditar que o poder de Deus se manifesta naquilo que aparentemente é fraqueza. Nós precisamos alinhar os nossos olhos, o nosso coração a quem Jesus é, e não as nossas expectativas, para que possamos fugir desse enredo diabólico de se frustrar com Deus. Meu irmão, não existe frustração com Deus, porque Deus não falha. Não existe expectativa não atendida com Deus, porque tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Tudo que passa disso é o nosso coração inventando conversa para depois se chatear. Terceiro ato que essa peça nos apresenta. Isaías 53, do 4 ao 6, apresenta o servo recebendo o sofrimento substitutivo. Leia comigo. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre Ele. Meu querido, você já sabe disso. Jesus assume um lugar que era meu, que era seu, e por meio do sofrimento dele, da ira de Deus que foi derramada contra o pecado, em Jesus, eu e você podemos ser reestabelecidos, reconectados, justificados, sarados da nossa enfermidade espiritual causada pelo pecado. É Jesus que voluntariamente será o cumprimento da profecia de Isaías capítulo 53. E aí isso traz mais um paradoxo para a nossa vida. A cruz é o lugar onde o inocente é declarado culpado, e o culpado é declarado inocente. Se você já viu alguma matéria de jornal, alguma série que mostra alguém que ficou preso por anos,
E depois a justiça reavalia o processo com novas provas e declara inocente alguém que por anos foi considerado culpado. Geralmente dá uma chateação, uma raiva, né? Recentemente eu vi um homem, 27 anos, preso injustamente por uma acusação infundada. E a justiça americana o declara livre, paga uma indenização, mas nada recupera os 27 anos presos. E eu fiquei tão indignado com aquilo. Como pode um homem justo preso injustamente? Nem caiu a ficha na hora. Mas quando eu estava preparando a mensagem, eu lembrei, meu Deus, e o meu coração nunca se constrangeu em reverência ao que Jesus fez por mim. Um Deus puro, justo, santo, que recebeu uma pena que era minha. Eu nunca olhei para mim e disse assim, com exceção do dia que os meus olhos foram abertos para o pecado, eu nunca mais voltei para dizer, Senhor, como eu sou miserável pecador, e a tua graça todos os dias me abastece, me justifica, me limpa do pecado. E eu passei a viver como se tivesse acontecido uma coisa tão simples na minha vida. Eu estava morto e agora vivo, sem perceber a grandeza e o quanto isso é ofensivo, o quanto isso deveria ser constrangedor para nós. Lembrar que Jesus morreu na cruz. Por isso que a ceia do Senhor não deve ser feita uma vez por mês. Ela deve ser celebrada todo dia no nosso coração. Todo dia a gente precisa lembrar do que significa a cruz. Olha o que Isaías está dizendo. Todo mundo andava desgarrado, perdido como ovelha, perambulando. Mas o Senhor foi lá e juntou elas. O Senhor nos juntou, nos colocou num aprisco seguro, guardadas por Ele, e foi lá e recebeu uma punição que era minha, que era sua. O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. E muitas vezes a gente convive como se isso fosse algo tão simples. A grande verdade é que isso precisa produzir no nosso coração um constrangimento gigante diante do amor de Deus. Uma resposta de congraçamento, de gratidão, de alegria, de satisfação. Sabe quando você recebe aquele grande presente que você agradece várias vezes, e a pessoa está indo embora do seu aniversário e você agradece de novo, e às vezes a gente parece que apequenou a obra da cruz e não se lembra dela. Isaías capítulo 53 traz isso de volta. A obra da cruz é o que há de mais importante na história do homem, na história do cristianismo. Sem cruz, sem sacrifício de Jesus, sem entrega voluntária, sem substituição penal, nós não estaríamos aqui para contar a história. O próprio Deus colocou sobre o servo, Jesus, a culpa do povo. Eu e você andamos livres hoje, porque um dia o preço foi pago. Você lembra da palavra de Jesus na cruz? Tetelestai, está consumado. Meu irmão, isso significa que não existe surpresinha no final. Não existe a taxa que ninguém te avisou no final, que vai exigir de você algum pagamento. Eu brincava no culto das 9, que entre amigos, às vezes você vai rachar a conta, tem surpresa, né? Eu mesmo já aprontei várias surpresas com amigos. Eu disse, rapaz, esqueci minha carteira, não trouxe o celular, não tenho dinheiro em cédula, e agora? Vou pagar, mas na próxima você me paga, viu, pastor? Tá bom. Na cruz não tem surpresinha no final da conta. A dívida foi integralmente paga. O pecado foi integralmente punido. Ele foi expiado. Eu e você fomos justificados. A cruz é o lugar onde o inocente foi declarado culpado. Meu irmão, isso é uma manchete de jornal das mais impactantes que podem existir na nossa história. Jesus foi considerado culpado em nosso lugar. Mas isso nos leva para o quarto ato, a obediência e o sacrifício do servo. Verso de 7 a 9. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus
tosquiadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Meu irmão, isso daqui é muito forte, isso é muito emblemático, se você parar para visualizar isso. Alguém sendo declarado culpado, com todas as provas da sua inocência, e escolher ficar calado, sem rebeldia, sem se debater, sem se justificar, sem contra-argumentar, apenas recebendo um castigo que juridicamente não era seu, mas que por meio da graça, voluntariamente ele o recebia. E eu fiquei pensando nisso. Eu queria trazer duas ilustrações, como para nós isso é um escândalo. Você já foi filho criança, ou você já tem filho criança? Provavelmente, você vai lembrar daquela cena, se você era um de vários irmãos, e eu acho engraçado porque essa cena é o que mais se aproxima do que está acontecendo. E aí seu pai, ou você com seus filhos, está dando a bronca no filho 3, porque ele cometeu algo errado, ele cometeu uma infração. E aí, o filho 2 ou o filho 1 olha e dá aquela risadinha. Aí você diz, pronto, você também. Pai, mas eu não fiz nada, não interessa, você riu. E aí virava aquela disciplina coletiva. Quem nunca viu ou viveu isso? Quando a gente olha para a palavra de Deus, aquele sentimento de injustiça, eu passei por isso como neto. Um dos meus primos estava apanhando e eu achei que era legal se eu desse uma risadinha. E aí meu avô me encorou naquela maravilhosa disciplina junto, para que eu não risse do meu primo. E eu fiquei com muita raiva do meu avô. Porque como é que eu apanhei quando eu não tinha culpa nenhuma? Quem tinha chutado a bola na lâmpada não era eu. Eu só ri. E me veio um sentimento tão grande de injustiça, e eu me justifiquei tanto. E eu cheguei em casa falando para os meus pais mal do meu avô, de como ele era cruel, porque ele me disciplinou quando eu não tinha culpa. A gente tem muita dificuldade de assumir a nossa culpa. Que dirá a que não é nossa? Vamos a um outro exemplo. Aos maridos que involuntariamente, sem querer, pegam a toalha molhada e organizam ela ali na ponta da cama. E a esposa chega, Bruno chega a estar assim, e a esposa chega como advogada de acusação e faz aquela acusação, e a gente sabe que foi a gente, sabe que a toalha está molhada, sabe que está errado, lembra que já prometeu várias vezes que nunca mais ia fazer aquilo, mas a nossa mente diz assim, inventa uma desculpa, rápido, saia dessa. Não é porque eu esqueci, o menino me chamou, eu não vi que a toalha estava molhada. Nosso coração produz o quê? Justificativas. Todas as vezes que nós somos acusados, queridos, de qualquer coisa, a nossa primeira reação é justificar-se. Dar uma bela explicação para se safar de qualquer punição. Você vê isso na criança, você vê isso no adulto, você vê isso no idoso. Mas você olha para a palavra de Deus e vê Jesus indo, aqui profeticamente descrito por Isaías, indo a matadouro, sofrer brutalmente, em silêncio. Meu irmão, como isso deve inspirar a nossa vida? Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de glorificar a Deus por manter o silêncio? Quantas vezes no trabalho, em casa, na faculdade, na escola, na família, alguém diz alguma coisa e a nossa primeira atitude é o quê? Responder. Quantas vezes na nossa vida não já ouvimos frases célebres como: quem tem boca para falar tem que ter ouvido, falou, levou. Porque a gente não quer levar desaforo para casa. Você lembra o que eu disse lá no início? Quem é o nosso modelo de conduta? Jesus. Cabe na boca do crente esse papinho de que eu não levo desaforo para casa? Olha o tamanho do desaforo. E aí eu me acho no direito de dizer que se falar, vai ouvir. Se me cutucar com vara curta, vai ouvir marimbondos. É isso mesmo que a cruz está nos ensinando? Ver Jesus recebendo uma culpa que não era sua, calado, como ovelha muda, como um cordeiro santo, sendo levado ao matadouro, isso me legitima a querer responder a todos e a todos?
ou a exercer muitas vezes os frutos do Espírito, como longanimidade, domínio próprio, e glorificar a Deus porque com o meu silêncio, com a aceitação, e dar um testemunho completamente diferente. Vê que Isaías 53 não é exclusivamente sobre a revelação messiânica, ela também traz impacto prático para como a nossa vida é hoje, para a gente não ter expectativa irreal sobre Jesus, para a gente ter uma conduta alinhada com a conduta que Jesus teve durante o seu período de encarnação. E, por fim, o último ato, a vitória do servo. Veja do verso 10 até o verso 12. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justificará muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Essa peça teatral descrita na profecia de Isaías estaria incompleta se terminasse no sofrimento. O último ato dessa peça se conecta com a abertura, lá no versículo 13 do capítulo 52. O meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Isso é respondido no final do capítulo 53. Que o servo sofredor, aquele que voluntariamente se deu em nosso lugar, que recebeu a ira de Deus, o versículo diz que por causa dele, muitos serão justificados, porque ele receberá a iniquidade de muitos. E eu queria fazer uma pergunta para você. Quem são os muitos? Eu e você somos os muitos desse texto. Por causa dele, muitos serão justificados. Aqui tem muitos. Muitos já se foram, já estão com Deus. Muitos estão aqui. Até que Jesus venha, muitos ainda chegarão à existência e serão justificados por essa obra que Isaías está profetizando. O fim dessa peça teatral é o Messias sendo glorificado pelo resultado do seu sacrifício. A sua morte e a sua ressurreição, descrita nos evangelhos, são a maior exaltação que ele poderia receber. Um caminho de dores, um caminho de sofrimento, mas um caminho que resulta na reconciliação de muitos ao Pai. Você vai lembrar, quando você era mais jovem, você já deve ter visto aquele folheto, o plano da salvação. E ele tinha uma imagem, um abismo, e na imagem de baixo tinha uma cruz que ligava um lado do abismo ao outro lado do abismo. E o abismo era a consequência do pecado, o afastamento de Deus. Essa é a grande verdade. O sacrifício de Jesus, ele nos reconecta, ele resolve o problema do pecado. Todos nós estávamos desviados, todos nós seguíamos o nosso caminho, todos carregávamos a nossa culpa. Mas a profecia de Isaías, cumprida nos evangelhos sinóticos, nos traz a solução. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça enquanto o louvor canta. Se você chegou nessa manhã sem ter um encontro pessoal com Jesus, a palavra de Deus confronta você a uma decisão. E a pergunta que eu gostaria que você respondesse é: quem eu sou? Os muitos que rejeitaram o servo sofredor porque ele não correspondia à expectativa pessoal? Ou essa manhã é o seu encontro para fazer parte dos muitos
que foram justificados por ele.